Fala galera, começando mais um vídeo aqui do canal. Estamos aí vivendo todo o clima de Copa do Mundo. Terminamos aí já a primeira rodada da Copa. E no vídeo de hoje eu vou resumir um pouquinho do que aconteceu nos primeiros jogos da Copa do Mundo da Rússia. Se eu pudesse resumir esses primeiros jogos da Copa em uma palavra, eu resumiria como dificuldade. Dificuldade porque todas as seleções tidas como favoritas tiveram dificuldade para ganhar seus jogos, salvo raras exceções, tipo a Bélgica, que ganhou de 3-0. Mas os favoritos para a Copa ou empataram ou ganharam suado ali. Foram jogos muito difíceis contra seleções de uma expressão muito menor. E os favoritos são países da Europa, da América do Sul, né? Agora, por outro lado, seleções da África endureceram o jogo. O Egito perdeu apertado para o Uruguai, a Tunísia perdeu apertado para a Inglaterra, Senegal estreou bem. Então a gente teve aí uma mudança em relação às Copas anteriores, que os times africanos geralmente eram um saco de pancada. Para mim, os dois melhores jogos dessa primeira rodada aí da primeira fase foram Espanha e Portugal e Alemanha e México. Espanha e Portugal fizeram um jogaço de 6 gols, onde o Cristiano Ronaldo resolveu a parada sozinho pelo lado de Portugal, fez os 3, um deles essa pintura aí de falta. E a Espanha jogou bola pra caramba, jogou muito mais que Portugal, foi castigada com esse golzinho do Cristiano Ronaldo, aliás, golaço no final do jogo, e o jogo acabou empatado em 3-3, mas as duas seleções devem se classificar tranquilamente nesse grupo aí. E um outro jogão, que teve muita torcida dos brasileiros pelos mexicanos, foi entre a Alemanha e México. Os atuais campeões mundiais estrearam com derrota nessa Copa do Mundo, hein? Quem diria? México ganhou o jogo por 1-0 e foi um jogo muito massa de assistir. E um outro jogo muito legal também, que não foi o melhor, um dos melhores tecnicamente, mas foi legal de assistir, foi Islândia e Argentina. Como é bom a gente ver os hermanos tropeçando na estreia. E essa carismática seleção da Islândia, que conquistou aí o carinho do mundo todo, teve uma boa Eurocopa um tempo atrás e agora fez o seu primeiro jogo em Copa do Mundo, logo com um empate contra a Argentina. Ganhou aí a torcida de muitas pessoas pelo mundo. E uma curiosidade, nesse começo aí de Copa do Mundo, a gente teve vários gols de bola parada. Gol de pênalti, gol de falta. Para você ter uma ideia, na Copa do Brasil em 2014, foram só 3 gols de falta em toda a Copa. Nessa agora, só na primeira rodada, já superou. E vamos então ao top 5 de gols mais bonitos aí dessa primeira rodada da Copa. Em quinto lugar na minha lista, um belo chute de primeira do Nacho da Espanha no jogão entre Espanha e Portugal. Que golaço que esse camarada marcou, chutou, bateu nas duas traves, belo gol aí da Espanha. Em quarto lugar, Mertens, um dos craques da Bélgica, que abriu o caminho para a vitória da sua seleção com esse lindo gol também de fora da área. Que pancada! Em terceiro lugar, o robozão Cristiano Ronaldo, decisivo mais uma vez, com essa cobrança de falta espetacular no finzinho do jogo, golaço aí por Portugal. Na segunda posição, gol da nossa seleção, primeiro gol do Brasil nessa Copa, uma pintura do Philippe Coutinho, bola com curva, um chutaço lá no ângulo, golaço aí do Brasil, golaço, primeiro gol do Coutinho em Copas do Mundo. E em primeiro lugar aí no ranking da primeira rodada da Copa está o gol do primeiro jogo da Copa. Cherichev acertou essa pintura de trivela lá na gaveta. Que gol, meu amigo, que gol! O cara jogou muito, nesse mesmo jogo ele já tinha feito um golaço, tinha acabado de entrar, meteu o primeiro bonito, mas esse segundo foi lindo demais. Agora uma análise da estreia da nossa seleção, seleção brasileira. Decepcionou um pouquinho, frustrou um pouquinho a nossa expectativa, porque todo mundo esperava começar ganhando. Empate 1-1 com a Suíça, num jogo que teve aí polêmicas de arbitragem. Eu mesmo achei pênalti para o Brasil e falta no gol da Suíça. Mas não adianta ficar chorando as pitangas, a gente já tem aí mais 2
duelos pela frente. Agora, mesmo com os erros de arbitragem, o Brasil jogou um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver, né? Muitos jogadores deixaram a desejar. O caso de Neymar, que fez muita raiva a muito torcedor do Brasil, porque não estava soltando a bola, estava sofrendo muita falta. Gabriel Jesus, que jogou abaixo, o William jogou abaixo, o Marcelo jogou muito abaixo do que a gente está acostumado a ver no Real Madrid. Mas, vamos lá, Suíça era o adversário mais difícil do grupo do Brasil. E muita gente fala que o Brasil tinha a obrigação de ganhar, mas se você olhar para o ranking da FIFA, a Suíça é o 6º colocado. Então, uma seleção chatinha, uma seleção que se defende bem, que bate muito, bateu muito no Brasil nesse jogo. E a gente tem aí totais condições ainda de avançar em primeiro lugar do grupo. Claro que todo mundo espera começar ganhando. Não deu, bola pra frente agora, que o Brasil possa melhorar o desempenho nos próximos jogos, e eu acredito muito nisso. E falando ainda sobre esses erros de arbitragem no jogo do Brasil, a gente teve essa grande novidade no começo da Copa do Mundo do árbitro de vídeo. O que eu acho sobre isso? O árbitro de vídeo, eu concordo, eu acho que é uma boa, ajuda o futebol a diminuir o número de erros, mas ele deve ser melhor estudado. Por exemplo, no jogo do Brasil, nem sequer o juiz parou para poder ver o árbitro de vídeo, deve ter recebido alguma informação aqui, mas foram 2 lances pra lá de polêmicos que ele nem gastou um tempo averiguando se foi ou não. Em outros jogos foi marcado pênalti, o juiz voltou atrás por causa de árbitro de vídeo, e no do Brasil não. E qual seria a solução, no meu ver? Seria mais ou menos como é no vôlei, o time que solicita o desafio. Então colocava aí um pedido de desafio para cada time por tempo, para o jogo também não parar o tempo todo. Eu acho que seria a solução e a galera reclamaria bem menos. E para encerrar esse vídeo, 3 curiosidades aí sobre essa primeira rodada. Primeira, na Croácia, eu não sei se você soube disso, mas teve um jogador que a Croácia estava ganhando da Nigéria por 2-0. O treinador chamou o cara para jogar 5 minutos ali, faltavam 5 minutos para acabar o jogo. O jogador se recusou a entrar em campo. O que aconteceu? A Croácia cortou esse cara. O treinador alegou ali problemas físicos e tal, mas o que disseram foi que ele se recusou a entrar em campo, porque estava no final do jogo, e acabou sendo cortado. Acredite. Outra curiosidade, no jogo da Coreia do Sul contra a Suécia, o que o treinador malaca da Coreia fez? A seleção divulga a numeração dos jogadores um tempo antes da Copa, mas nas vésperas do jogo esse cara mudou a numeração dos jogadores. Então o time da Suécia já tinha estudado um pouco sobre o adversário, os caras tudo parecido, né, os coreanos, mas aí ele mudou a numeração para confundir o time adversário, e ele mesmo confessou isso numa entrevista. E por fim, para encerrar esse vídeo, no jogo entre Irã e Marrocos, teve um jogador, o melhor da partida, queria receber o prêmio que todo final de jogo tem, só que o prêmio é patrocinado pela Budweiser, uma marca de cerveja. E ele, por causa da crença dele, da religião dele, se recusou a receber o prêmio de melhor da partida por causa do patrocinador. E é isso aí, se você está gostando dessa Copa, essa Copa do Mundo de surpresas, de bom futebol, deixa o seu like aqui embaixo, porque todo final de rodada eu vou fazer uma análise, ainda vai ter muito vídeo aí sobre a Copa da Rússia. Tamo junto, não esquece também de se inscrever aqui no canal, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Valeu galera, tchau!